Beleza, então agora que a gente tem nosso jogo aí, dinossauro pulando, inimigos sendo gerados, tem um fluxo básico. A velocidade ainda não tá muito legal, né? Se a gente for testar o jogo, dá pra perceber que mesmo quando você pula aqui, você bate um pouco ali nos obstáculos. Tem alguns pontos pra gente melhorar, tem a velocidade, dá pra deixar a velocidade aumentando conforme o tempo. Acho que a velocidade 3 que a gente colocou tá muito baixa. Tem o Game Over que dá pra gente implementar, então tem bastante trabalho aí, né? A última coisa que a gente fez foi o Chão Infinito. Para fazer o Game Over é bem simples, a gente vai detectar que o dinossauro tocou aí com o inimigo, a gente define aí quais serão os inimigos, que no caso serão os cactos, mas depois a gente pode colocar mais inimigos. E aí, com isso, a gente faz a telinha de Game Over. Então, bora lá. Para começar, acho que eu vou deletar esse chão 3 aqui, que na última eu fiz pra gente testar. E vamos começar selecionando o dinossauro. Aqui a gente tem, dá para perceber que a gente tem um Polygon Collider, tem um Rigid Body, beleza? Então, o fato do cacto empurrar significa que o Rigid Body está fazendo isso, porque ele que faz com que esse objeto tenha física calculada. E a gente tem o script do jogador aqui, beleza. Quando a gente quer detectar colisão entre dois objetos, você tem que pensar que você precisa fazer isso sempre em quem tem Rigid Body. Então, no caso, eu preciso detectar a colisão de um Rigid Body com algum outro objeto. Então, eu vou abrir aqui o script do jogador, dando 2 cliques. E para detectar colisão, eu vou fazer o seguinte. Aqui no final desse arquivo do jogador, no meu caso aqui a linha 43, depois que eu encerrei o Fixed Update, eu preciso colocar uma linha que detecta colisão. Como eu estou trabalhando aqui com Rigid Body 2D, Polygon Collider 2D, tanto no gerador, no cacto aqui, né? Se eu abrir o Prefab, dá para perceber que a gente tem um Polygon 2D. Então, a colisão que a gente usa é o Collision 2D. Então, percebe que a gente tem um Collision 2D aqui. Esse é o cara que a gente utiliza. Então, eu vou colocar esse On Collision 2D e aí você tem vários. Ó. Se a gente der uma olhada nessas opções, você percebe que a gente tem o Enter e aqui a gente tem o Enter 2D. Exit 2D e Stay 2D. Assim que a colisão 2D acontecer, a gente vai ter esse método aqui chamado. Para testar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui debug.log e eu quero colocar order.name. Percebe que a gente recebe, melhor, em vez de order.name, order.gameObject.name. Percebe que quando tem um collision enter, a gente recebe esse order do tipo collision 2D e ele traz pra gente informação da colisão que aconteceu. Nessa colisão eu tenho um objeto de jogo e aí eu quero saber qual que é o nome do objeto de jogo e exibir isso no meu console. Eu vou salvar o script. Aqui na Unity, para testar mais fácil, o gerador de cacto dele inicial eu vou colocar 0. Só para já nasceu um bicho um quanto antes, que eu não tô muito afim de ficar esperando nascer. Então percebe que aqui a gente tá tendo colisão com o chão 1, chão 2, e agora a gente teve colisão com o cactus fino 1 aqui. Toda vez que a gente tem colisão com qualquer objeto, ele vai mostrar isso aqui pra gente. Então o dinossauro aqui, no caso, ele já tá caindo no Vortex, mas se eu colocar ele em 0, 0, deixa eu jogar ele um pouquinho aqui pro lado, dar um Clear, então aqui a gente vai ter, ele vai ficar sempre caindo porque ele tá caindo infinito, mas não tem problema. Toda vez que entrar colisão com qualquer coisa, a gente vai receber essa informação. Para detectar que é o cacto que a gente está colidindo, eu vou abrir o Prefab Pi, que é o cactus fino sem nenhum número. Lembrando que o cacto fino 0 e 1 são variantes desse, então são coisas, eles estão atrelados, né? Então eu vou selecionar esse cacto fino 1, Open Prefab, e eu vou colocar uma tag nele. Percebe que as tags que a gente tem, por padrão ele fica untagged, mas a gente tem aqui Respawn, Finish e tal, e eu vou adicionar uma tag nova clicando em Add Tag. Nessa lista de tags vazias eu vou clicar no mais, e aqui eu vou criar uma tag chamada inimigo, e eu vou colocar com I maiúsculo. O nome que você coloca aqui é bem importante porque você vai precisar referenciar isso na programação. Então, se você escrever errado ou colocar com minúsculo, vai precisar escrever a mesma coisa na programação. Adicionei a tag, só que essa tag está para o projeto. Então, eu volto aqui em Cactus Finos, clico em Untagged e clico em inimigo. Então, com isso, a gente consegue colocar a tag de inimigo no Cactus Finos, no Prefab Pi. E para certificar, percebe que o 0 ele tem que estar aqui, ó, inimigo, e o 1 também, inimigo. Então, ele tem que atualizar isso nas outras variantes. Definindo a tag, a gente vem para aqui para o Visual Studio Code. Eu vou tirar agora esse objeto, ele já serviu. E eu vou colocar um if, porque eu quero somente fazer alguma coisa, somente fazer a derrota, caso order.gameObject. E eu quero checar se a tag desse objeto é a tag que eu coloquei. Então, compare tag.
abre parênteses, abre aspas, e aqui eu vou colocar CA tag inimigo do jeitinho que eu escrevi lá. Eu vou abrir aqui as chaves e beleza. Dentro desse if agora, só vai ser executado quando colidir de fato com o inimigo. Caso colida, para a gente testar, vamos simplesmente reiniciar o jogo. Então eu vou colocar aqui, ó, Scene Manager. Quando eu colocar esse Scene Manager, ele vai dar erro, não tem problema. Eu vou colocar aqui Load Scene. Esse Scene Manager, ele só vai funcionar caso a gente faça o import aqui desse cara, porque Scene Manager por padrão a Unity não deixa. Então eu vou escrever aqui em cima, lá no começo do código, depois de Use Unity Engine, vou colocar Use Unity Engine, editor não, engine, ponto, Scene Management. Então eu vou importar este carinha aqui, beleza? E aí agora sim ele para de dar erro, e o Load Scene, ele vai carregar uma cena, eu vou colocar aqui 0. A cena padrão, a primeira cena do projeto, sempre vai ser a cena de ID 0. Se você não quer se preocupar se essa cena é a primeira ou não, você pode pegar qual que é a cena atual. Para fazer isso, scenemanager.getActiveScene.buildIndex. Isso aqui, no caso, vai retornar 0, nesse caso que a gente está, mas vamos supor que no futuro a gente coloque uma tela de load ou uma tela de início, e aí a nossa tela para reiniciar não vai ser mais a tela 0, né? Então, isso aqui evita com que no futuro a gente tenha problema, beleza? Apesar de ser uma linha relativamente grande. Eu vou salvar, e agora eu vou esperar a Unity carregar e vou dar play. Então agora, assim que eu tocar no cacto, ele precisa reiniciar o jogo. Beleza. Então percebe que é exatamente isso que está acontecendo. Ó. A gente tem aqui a cena. A hora que clicar, ele vai reiniciar. Morre tudo. Vem uma cena nova igualzinha. Beleza? Então com isso a gente tem uma condição de derrota aqui, mesmo que seja simples. Depois a gente faz uma tela de game over mais bonita, mas para a gente testar, isso aqui já resolve. E você consegue implementar isso em qualquer jogo. Você coloca a sua condição de derrota, no meu caso tocou na tag inimigo, é uma condição de derrota, e aí eu reinicio a cena. Só para mostrar como isso está funcionando legal agora, vamos supor que eu pegue, sei lá, e defina o chão 2 como inimigo. Eu vou tirar o gerador de cacto, então eu vou desativar ele clicando nesse certinho, e eu vou definir o chão 2 com a tag inimigo. Só para vocês verem o que acontece. Eu vou dar play, beleza. Agora lembrando que não vai gerar mais cacto, porque eu desativei o gerador. Só que, vou pausar aqui. Assim que ele tocar no chão 2, que é esse chão que está chegando aqui, ó, ele vai... Opa, deixa eu tirar o Maximize on Play, tirar o pause. Assim que tocar, reinicia o jogo. Então percebe que agora eu considerei o chão 2 como inimigo. Tocou nele, reinicia o jogo. Então, se eu quiser criar qualquer inimigo agora, é só eu colocar a tag que o funcionamento tá pronto. Vou voltar aqui o chão para Untagged. Vou reativar o cacto, salvar a minha cena. E com isso a gente tem o nosso fim de jogo implementado. Eu vou fazer o commit, então condição de... Opa, teclado em inglês. Condição de derrota. Game over. Implementado. Bem simples, colocamos a tag, o script também bem simples. A gente já tem esse comportamento. Se ficou qualquer dúvida, se você não entendeu algum passo até aqui ou tem alguma outra dúvida relacionada aí ao nosso projeto, deixa nos comentários que eu respondo sempre que for possível. No próximo vídeo, a gente vai implementar um pouco mais aí das condições do nosso jogo. Tem a parte de pontuação que é interessante a gente colocar também, para ter ali um sisteminha que o player tem uma recompensa. E aí depois a gente pode implementar outras coisas, como high score, a gente pode implementar inimigos voadores, colocar mais inimigos no chão, fazer animação pro personagem, tem bastante coisa pra gente fazer até em frente aí. O propósito agora nesses primeiros vídeos é a gente montar essa base do jogo, e aí depois a gente começa a fazer os polimentos e implementar, beleza? Então é isso aí, espero que você tenha curtido e até o próximo vídeo. Pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero de verdade que você tenha curtido o que você assistiu. Se você quer que eu fale sobre algum outro assunto que eu ainda não abordei, deixa nos comentários, manda mensagem pra mim, vamos trocar uma ideia e vocês vão ajudar bastante a definir o assunto dos próximos vídeos. Se você ainda não clicou em gostei, essa é a hora. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não se esquece também de ativar o sininho. E aqui tem algumas sugestões de vídeos que eu acho interessante para vocês seguirem aí na jornada do conhecimento. Por esse vídeo eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.